Sejam todos muito bem-vindos ao Zodiacast, esse episódio especial com as previsões para o mês de maio de 2024. Esse é um podcast feito especialmente para quem gosta de astrologia raiz, astrologia de verdade, para quem quer se preparar para as oportunidades de cada mês, saber para onde os ventos estão soprando e também, principalmente, para quem quer aprender astrologia de verdade, entender cada vez mais essa linguagem milenar, riquíssima, simbólica que é a astrologia, que nos conecta com os ciclos naturais do universo. Eu sou Vinícius Franco, astrólogo profissional, e eu também atuo com diversas outras áreas das ciências ocultas, como a numerologia, o tarô, runas, cabala, enfim, é uma das minhas principais paixões aqui da vida. Maio é o mês mais venusiano de 2024, uma energia bem diferente do que a gente estava se acostumando aí no mês de abril, que foi um mês muito agitado, cheio de eventos astrológicos bem grandes, impactantes, importantes, como eclipse solar, conjunções muito importantes, como a conjunção de Urano com Júpiter, um mês que terminou com uma lua cheia no signo de Escorpião. É um mês que a palavra intensidade e muitos movimentos foi uma das coisas que regeram o mês de abril de 2024. E se você sentir, me conta aqui nos comentários como é que foi o mês de abril para você. Quais grandes revelações surgiram por aí? Porque eu percebi, recebi também dezenas de comentários, tanto nas minhas redes sociais, quanto durante os meus atendimentos também, que muitos movimentos estão acontecendo com muita gente, vários términos. Não só términos de relacionamento, mas também fins de ciclos. Muita gente tendo que lidar com fins de ciclo em trabalho, dentro do relacionamento, mudar a negociação, os acordos dentro dos relacionamentos, também tendo que lidar com várias mudanças dentro de casa, dentro de si mesmo, relacionamento com amigos, família, enfim. E por aqui também, na minha vida pessoal, abril não foi diferente. Abril, para mim, passou como se fosse um furacão, levantando toda a poeira que eu vinha acumulando embaixo dos tapetes por muito tempo. Foi como se eu não tivesse outra opção, senão olhar para tudo que eu estava acumulando, tudo que eu estava tentando fugir, todos os problemas, estresse que eu estava tentando postergar, deixar para depois, deixar de lado. Foi como se abriu, como igual um eclipse solar, que ele joga consciência, luz do que a gente realmente precisa ter um foco de luz. Abril para mim também foi assim, jogando luz no que eu preciso deixar ir, deixar minguar, ou até transformar na minha vida para que eu consiga ir para um novo ciclo, né? Então acho que para muita gente, talvez seja você que esteja ouvindo aqui, seja um dos casos também, abril foi um mês que deixou claro, escancarado assim na nossa cara, e que a gente realmente está precisando colocar um ponto final ou ir para um outro capítulo, para uma outra página da nossa vida, né? Me conta aí se você sentir como é que foi abril para você. E além da nossa vida pessoal, abril também foi um mês muito movimentado, tanto politicamente, no mundo do entretenimento também. Muitas coisas acontecendo. A gente entrou numa nova etapa dessas movimentações, todas essas movimentações bélicas que andam acontecendo no Oriente Médio e também na Europa, entre a Ucrânia e a Rússia. Então, realmente, abril foi um mês quente, trazendo à tona todo esse foco, essa energia mais intensa, ariana. E quando eu estava pensando o que eu ia falar para vocês sobre o mês de abril, que símbolos que eu ia trazer para vocês, veio na minha cabeça a carta do tarô, que é a carta da Roda da Fortuna do baralho do tarô mitológico. Nessa carta aqui, para quem está assistindo a versão do vídeo, vocês podem ver que tem as três senhoras do destino. Essas três senhoras, elas aparecem em várias mitologias. Se vocês, como eu, quando vocês eram menores, assistiram aquele filme do Hércules, tinha aquelas três senhoras que dividiam um olho só. Elas são essas mesmas figuras mitológicas que aparecem aqui. Essa mais nova aqui, ela é a Cloto, ela é a primeira, ela vai puxando o fio da vida. Ela fala de quando a gente nasce, do como um projeto nasce, uma ideia nasce. A segunda, que está segurando aqui os que ela dá dando os nós. Ela é aquela que faz o sorteio dos eventos da nossa vida, ela provoca situações, relacionamentos. É como se fossem as ligações entre os planetas no nosso mapa astral, que são os aspectos, né? As conjunções, quadraturas, trígonos, oposições, sextios, enfim, são as situações da vida. E a última, a que tem uma tesoura aqui na imagem, é a Atropos. Ela é a que corta o fio da vida. Com ela não tem volta. Ela diz quando ela fala não, é um não de verdade. Ela dá o fim de uma ideia, de uma vida, ela finaliza as coisas. E nessa carta aqui, a única coisa que tá parada, sentada, não tá em movimento, é essa pessoa aqui que tá sentada de roxo, né, como se estivesse numa posição meditando, que ele lembra a gente que apesar desses movimentos, que a vida está em constante movimento, a gente deixa umas coisas de lado, a gente começa novos ciclos,
A única coisa que nunca muda é a impermanência. A gente vai sempre passar por vários fins, novas transições, novos capítulos da vida, passar por lutos, demissões, divórcios. A única coisa que não muda é as impermanências. A única coisa que não muda é que todo mundo vai chegar no fim, todo mundo vai morrer no final. Tudo vai morrer. Uma ideia, um projeto, um produto, enfim, tudo vai ter um fim em algum momento. E agora, parando de falar do mês de abril, vamos falar finalmente sobre o mês de maio de 2024. Já anota aqui as principais datas para o próximo mês. Logo no dia 1º de maio, a gente começa o mês com uma quadratura entre Vênus e Plutão. No dia 2 de maio, Plutão, que é o planeta mais lento que a gente considera aqui na astrologia, ele vai entrar no movimento retrógrado. Mas calma, que eu vou falar tudo o que isso significa daqui a pouco. No dia 8, a gente tem uma lua nova no signo de Touro. No dia 13, a gente tem uma conjunção, uma união entre o Sol e Urano. No dia 15, Mercúrio vai entrar no signo de Touro. No dia 21, o Sol vai entrar no signo de Gêmeos. No dia 23, nós temos uma lua cheia no signo de Sagitário. No dia 23 também, a Vênus vai entrar no signo de Sagitário. E no dia 25, o último movimento astrológico mais importante é Júpiter entrando no signo de Gêmeos. E, bom, vamos começar a conversar sobre o mês de maio por partes. Como eu falei logo no comecinho do podcast, o mês de maio, ele realmente é o mês mais venusiano desse ano aqui. Os próximos meses tendem a ficar um pouco mais agitados, tem outros movimentos interessantes, mais intensos astrológicos acontecendo. Quando eu falo que é um mês mais venusiano, eu estou querendo dizer que é um mês que tem uma certa tranquilidade e um certo foco a mais nos prazeres. Para quem acompanha o podcast, já ouviu falar um pouco da história da Vênus várias vezes, que ela nasceu de uma guerra, de um certo conflito entre um pai e um filho da mitologia grega, que é entre Urano, que é o pai maior, o pai mais antigo, e Saturno, que é um dos filhos de Urano, né? Então essa briga deles aí aconteceu a castração de Urano. Dessa castração de Urano, o pênis de Urano caiu no mar, e dessa junção da espuma do mar com o pênis de Urano nasceu a Vênus, que é como se ela fosse a ideia genial, principal criação de Urano. E antes da Vênus nascer, o céu ele estava todo avermelhado, o mar estava muito agitado, como se tivesse um mar de ressaca. Quando ela nasce, ela tranquiliza tudo. O céu começa a ficar rosado, o mar começa a ficar mais calmo, pacífico. A Vênus, ela tem esse efeito mais tranquilizador. É como se ela permitisse que a gente visse o lado mais prazeroso, mais calmo da vida. E além desse efeito tranquilizador dela, uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, a Vênus, na mitologia grega, ela não era a deusa do amor, uma deusa do comprometimento, a deusa do matrimônio. A deusa do matrimônio é a Juno, que é a esposa de Zeus. Ela fala dos compromissos, do matrimônio, dos relacionamentos, de manter alguma coisa. A Vênus é uma deusa ligada com o nosso lado mais erótico, mais sensual. Ela não teve nenhum relacionamento que foi realmente duradouro na mitologia grega, mas ela tem vários relacionamentos muito importantes, emblemáticos, simbólicos. A Vênus sempre teve essa pegada dela querer ser vista, chamar atenção, dela atrair as coisas. E essa coisa muito de uma energia mais jovem, mais leve, mais calma, nada muito intenso, nada que traz muito problema. Então ela não queria se importar, não queria ter uma dor de cabeça, ter rugas. Vênus jamais queria ter rugas, problemas com relacionamento. E a Vênus, desde que ela nasceu, né, da espuma do mar, ela nasceu já adulta, ela nasceu independente. Ela nasce sem mãe, basicamente. Ela nasce independente, ela nasce sem precisar dar satisfação para o pai, Urano, sem ter uma mãe de verdade. A Vênus, ela surge com essa independência de uma energia mais feminina, geradora, criativa, seduzente. E, obviamente, quando a Vênus nasceu, ela chamou muita atenção. Ela já foi levada, direcionada para o Olimpo, porque os deuses queriam saber quem que era aquilo, quem que era aquele ser divino que nasceu. E logo quando ela chegou no Olimpo, teve quase todos os deuses estavam encantados com ela, deuses e deusas. Só tinham 3 deusas que tinham um certo receio da Vênus, que é a deusa Palas, que é uma deusa inteligente, da estratégia, que ela nasceu da cabeça de Júpiter. A deusa Artemis, que é a irmã de Apolo, a Diana, caçadora, que é uma deusa mais individual, mais noturna, e a deusa Vesta, que é uma deusa que cuida da casa, do lar, da lareira. Essas eram as únicas 3 deusas que odiavam, tinham receio, um ranço da Vênus. Os outros deuses meio que babavam, principalmente os homens. Logo quando eles viram a Vênus, ela estava usando uma roupa mais leve e solta,
ela faz um movimento aí mais sensual e a roupa ela cai, e os homens ficam deslumbrados com aquele corpo dela. Então a Vênus ela fala desse efeito tranquilizador, calmante, e a Vênus é o planeta que ela rege, controla o signo de Touro e o signo de Libra. A gente está no mês de maio, maio é um mês que tem essa pegada bem taurina, venusiana. Bom, começando a falar sobre os trânsitos astrológicos aqui. Eu falei para vocês que a gente começa no dia 1º de maio com uma quadratura entre a Vênus e Plutão. Mas essa quadratura, ela não tem tanta relevância, importância, ela dura uns 3 dias, mas ela começa a se dissolver cada vez mais. A Vênus é um planeta rapidinho. A cada dia, ela anda basicamente 1 grau. E uma quadratura importante para as previsões, ela dura aí mais ou menos uma distância de 3 graus entre os planetas. Então, a gente começa aí com uma certa intensidade nos relacionamentos, principalmente para quem tem signos fixos fortes no mapa astral, né? Touro, Escorpião, principalmente, Leão e Aquário, né, em segundo plano. Então, mas as coisas elas começam a se dissolver, soltar, melhorar ao passar dos dias. E no dia 2 de maio, a gente tem o início do movimento retrógrado de Plutão, mas assim, antes que vocês comecem a pensar, ai meu Deus, uma coisa ruim, eu quero deixar muito claro uma coisa. Desde Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, esses planetas, eles ficam retrógrado todo ano, por mais de 100 dias, basicamente. É como se fosse não, é uma parte natural do movimento deles. Quando a gente fala que um planeta está retrógrado, quer dizer que, olhando aqui da Terra, desse referencial aqui, a gente tem a impressão que o planeta ele está andando para trás lá no céu. Mas isso não é uma coisa que significa algo ruim de forma nenhuma. Retrógrado significa uma revisão, colocar uns pontinhos no i, e as retrogradações dos planetas, elas são mais relevantes para as previsões, principalmente nas previsões individuais do nosso mapa astral. Se você tá, no momento está acontecendo alguma coisa importante com Plutão para você, se você tem alguma coisa lá no comecinho do signo de Aquário, lá entre o grau 1 até o grau 3, aí vai ter alguma coisa importante para você, principalmente se você tem o ascendente, o Sol, a Lua no signo de Aquário, né? Que aí sim significa que essa retrogradação de Plutão, ela vai fazer que esses acontecimentos, essas previsões, elas durem um pouco mais. Você tem que ter um tempo a mais para digerir todos esses acontecimentos. E essa é a principal importância das retrogradações na astrologia, que os trânsitos, as previsões, elas duram mais tempo. Então, não é uma coisa impactante, complicada de forma nenhuma, mas é uma revisão. Aí, para o mundo, a gente pode esperar que coisas que a gente começou a ver lá no comecinho do ano, né, lá em fevereiro, quando esse movimento aí de Plutão começar a voltar de novo para o signo de Aquário, começou a iniciar, né, que Plutão em Aquário é uma coisa que vai ficar um tempão, até 2044 a gente ficar com Plutão no signo de Aquário. Então a gente pode começar a rever algumas coisas, né, no mundo, por exemplo, alguns movimentos políticos que aconteceram no começo do ano, eles começam a ter uma ressurgida, ficam mais fortes, é como se fosse uma mente coletiva, ela começasse a martelar cada vez mais aquela mesma coisa, né? Então, no geral, a gente vê isso. Mas lembrando que acontece todo ano essa retrogradação de Plutão. Indo para o dia 8 de maio, a gente tem uma lua nova, e é uma lua nova que eu achei bem interessante, muito especial mesmo, 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 porque uma lua nova sempre acontece quando o Sol e a Lua estão no mesmo signo, né? Então, no caso, as duas vão estar os dois vão estar no signo de Touro. E dessa vez, além do Sol e da Lua, a gente tem o Júpiter no signo de Touro, e a gente tem Urano também no signo de Touro, e a Vênus no signo de Touro. E nesse dia da Lua Nova, no dia 8 de maio, a gente tem basicamente vários aspectos harmônicos acontecendo. Então, essa é uma Lua Nova que ela começa com uma certa tranquilidade venusiana, que a gente já discutiu esse tema venusiano no comecinho desse episódio, mas além disso, ela fala de uma frequência de dar mais perseverança, mais foco, uma busca por segurança, por sustento, por dar mais atenção para o nosso prazer também, uma coisa importante. E ela tem uma certa pegada de uma certa calma a mais. Quando eu olho esse mapa aqui da Lua Nova, uma coisa que vem na minha cabeça é como se fosse um respiro. As coisas são mais lentas, sabe? Não espere acontecimentos mega rápidos, impulsivos. Se você talvez estivesse esperando uma notícia que você precisa de uma coisa para hoje, para amanhã, não espere coisas, respostas imediatas. Nessa lua nova, nesse ciclo lunar que vai começar do ciclo de touro, né? Mas espere principalmente que as coisas podem dar uma acalmada, a gente pisa mais do pé no freio e busca e foca mais no que traz uma certa passividade, tranquilidade. Para quem tem os signos fixos de Touro e Escorpião forte no mapa astral, principalmente Touro,
Pode ser uma lua nova que ela dá uma oportunidade de iniciar novos assuntos nas finanças, né? Ela pode ser um momento bom para um novo trabalho, uma nova início de um empreendimento, uma nova fonte de renda, né? Ficar sem dinheiro não ficará, né? Porque tem o Júpiter aí tocando, tem várias oportunidades aparecendo, né? Então dá um novo capítulo, uma andada, mais movimentos aí na parte financeira e econômica. Indo agora para o dia 13 de maio, a gente tem uma conjunção, um encontro aí entre o Sol e Urano. E assim, além disso, nesse mesmo momento, nesse mesmo dia aí, a gente vai ter uma oposição entre a Lua, que vai estar no signo de Leão, e o Plutão, que está no signo de Aquário, né? Então, esse dia, principalmente, o dia anterior, o dia posterior, tendem a ser dias mais intensos, né? Se fosse perguntar para mim, quais momentos do mês de maio seriam os meses mais intensos? A gente esperar movimentos mais intensos na política, no mundo mais macrocósmico. Eu posso falar esses dias aqui, tá? Desde o dia 11 até o dia 15 de maio são os momentos mais intensos. Antes na economia, movimentos mais bélicos também, tem uma intensidade, uma busca por poder, um jogo de poder, um jogo estratégico, como se fosse um Game of Thrones aí, aparecendo mais de uma vez aí nos símbolos astrológicos desses dias aqui. Mas tá, você pergunta, o que significa essa conjunção entre Sol e Urano? O Sol, no nosso mapa astral, ele tem a ver com nós mesmos, ele tem a ver com o nosso ego, ele tem a ver com a nossa vitalidade, tem a ver com nossas principais motivações, né? Desde a antiguidade, o Sol, ele tá ligado com esse astro-rei, com todos os reis, imperadores, como se fosse o centro do nosso mapa. No seu mapa astral, o seu Sol, ele é o que motiva, o que vitaliza todos os outros pontos do seu mapa e o que sempre vai te trazer mais motivação. Você está passando por um momento da sua vida, está precisando de mais motivação, de luz, de sol, olha o seu sol no seu mapa, que casa que ele tá, que signo que ele tá, para trazer mais essa vitalidade aí. Inclusive, até faz um pouquinho de tempo que eu postei um vídeo falando sobre signo oculto. Signo oculto nada mais é do que você saber em qual casa do seu mapa astral você tem o seu sol, que é uma área que você tem naturalmente um destaque, uma vitalidade a mais, né? Que cada uma das 12 casas tem uma relação com um dos signos, né? Eu tenho posts fixados no meu Instagram, coisas sobre no meu site também, sobre esse assunto, sobre as casas astrológicas. Pode olhar mais sobre isso nessa. Para se você tiver interesse, você pode pesquisar, ler e olhar mais sobre essas questões. Aí tá, então a nossa vitalidade, nosso Sol interior, ele está se unindo com Urano, que é um planeta que fala sobre os ventos fortes, como se fosse um ciclone, um furacão, ventos de mudanças das impermanências, né? Urano tem muito, Urano é a oitava superior de Mercúrio. Mercúrio fala sobre a mente e a comunicação. Urano fala da criatividade, da genialidade, ele fala de uma inspiração, um sopro que vem lá de longe, que me inspira para falar, para comunicar algo para um coletivo, né? É o momento para quem está precisando de umas ideias geniais, sair de uns perrengues. Esse momento aqui ele realmente pode te inspirar, trazer uns insights, ajudar a achar soluções para problemas que você não conseguia achar antes. Mas também esse momento aqui ele não é tão interessante de fazer grandes investimentos de riscos. É bom esperar alguns dias, ver se realmente vale a pena comprar isso, fazer uma grande movimentação financeira. Se você investe seu dinheiro também, é bom repensar, ver se realmente é inseguro, se você não está negligenciando alguma informação, antes de você fazer um grande investimento, uma grande compra nesses dias aí também, tá? Então, principalmente isso. Uma outra coisa também, para quem tem touro forte numa passagem, ainda mais se for lá pro finalzinho de touro, para os últimos dias de touro, né, lá para o grau 20 até o grau 29, pode ser uns dias de você pode esperar uns certos acontecimentos inesperados também, né? Pode ser, por exemplo, tem um atraso, ou pode ser meu carro não liga, meu celular ele não funciona, meu computador não está funcionando, né? Pode ter alguma coisa ligada com tecnologia, algum pequeno imprevisto ligado com comunicação, pode vir a acontecer por aí também. Aí lá no dia 15 de maio, Mercúrio vai entrar no signo de Touro. Mercúrio, que é esse planetinha que a gente estava conversando faz pouco tempo, passou um bom tempo no signo de Áries, ele passou por um movimento retrógrado no signo de Áries, no mês de abril, muitas revisões, muitas coisas aconteceram nesse período de Mercúrio retrógrado, né? Mas aí, trocando para o signo de Touro, as coisas tendem a ficar mais calmas. Tanto a nossa mente, ainda mais se você tem touro forte no seu mapa astral. E um adentro aqui, quando eu falo um signo forte no mapa astral, eu tô querendo dizer que é principalmente seu Sol, a sua Lua, seu ascendente, ou se você tem vários pontos, vários planetas, vários pontos do seu mapa no mesmo signo, ele com certeza é uma energia forte no seu mapa, tá? Então, se você tiver essa energia forte no seu mapa, tende a trazer uma certa calma mental, uma certa continuidade, perseverança,
pode ajudar você a manter o foco em algumas coisas que você precisa manter, a perseverar em algum projeto, ler um livro, finalizar alguma coisa, a focar, até ajudar a estudar coisas ligadas com finanças, economia. Se você precisa estudar alguma coisa mais prática, mais cartesiana, por exemplo, se você estuda alguma coisa ligada com matemática, engenharia, química, física, esse Mercúrio em Touro, ele dá uma ajudada para tudo isso. Ele dá uma fortalecida, ajuda que a nossa mente foque nesses assuntos ligados com terra, economia, construção, são assuntos bem interessantes para o signo de Touro. Uma outra coisa também, Mercúrio passando pelo signo de Touro, ele ajuda a gente a tocar mais em coisas ligadas com terra. Pode ser tanto, por exemplo, fazer cerâmica, quanto você realmente colocar a mão na terra, plantar, cuidar do jardim. É uma coisa bem ligado com Mercúrio no signo de Touro. Ajuda a acalmar, aterrar a nossa mente, né? E se você tem Mercúrio em Touro no seu mapa astral, já saiba que você naturalmente é uma pessoa que tem uma voz mais calma, mais tranquila. Mesmo que você não se sinta uma pessoa mega calma, pacífica, tranquila, a voz de quem tem Mercúrio em Touro tende a ser uma voz que passa uma certa passividade, um certo efeito calmante e tranquilizador. Igual quando a gente falou sobre a Vênus lá no comecinho desse podcast, esse Mercúrio em Touro, ele pega essas mesmas coisas, né? Também tem uma outra coisa. Se você tem Mercúrio em Touro, tem uma tendência de você ter uma certa, às vezes, uma debilidade com a sua garganta. Por exemplo, ter mais infecções de garganta, ter dor de garganta com uma certa frequência, porque Touro tem uma ligação com a nossa voz, tem uma ligação com a garganta, né? Então, pessoas que têm Mercúrio no signo de Touro pode estar falando de um assunto tenso, complicado, mas pode falar com uma calma, que a pessoa fala, não acredito que essa pessoa está falando assim sobre esse assunto, sabe? Esse talento taurino da comunicação de Mercúrio no signo de Touro. Já no dia 21 de maio, acho que tem o Sol entrando no signo de Gêmeos, né? O signo que é regido por Mercúrio, planeta da comunicação, que estávamos falando sobre ele agora. É um signo muito esperto, malemolente, tem um jogo de cintura. A palavra curiosidade e experimentar as coisas é umas palavras, uma motivação muito ligada com essa energia geminiana. Gêmeos é o signo mutável do elemento ar. Tudo que é mutável na astrologia, que é o signo de Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, são energias que precisam de estar em constante movimento, elas não podem parar. Que parar, para esses signos, para essas energias, ele está ligado com um certo adoecimento. E adoecimento de parar geminiano é um adoecimento da mente, né? É não ficar jovem. Essa energia geminiana, ela tem essa curiosidade de experimentar as coisas, saber um pouquinho sobre essa pessoa, sobre essa outra pessoa, um pouquinho desse livro, um pouquinho do outro livro, né? Por isso que a gente tem essa coisa uma linguagem mais popular de astrologia, de falar que Gêmeos tem essa superficialidade, porque Gêmeos quer saber um pouquinho de tudo, quer pegar um pouquinho de tudo da superfície, de várias informações, várias pessoas, várias coisas, né? E às vezes pode ter uma dificuldade de se aprofundar em algum tema, né? É claro que ser geminiano significa que você não vai ser uma pessoa profunda, porque várias outras coisas vão falar dessa profundidade no nosso mapa astral. Mas, geral, Gêmeos sempre liguem com essa mutabilidade, flexibilidade, versatilidade, a primeira energia da astrologia no signo de Ar. Então a gente começa a desenvolver nosso intelecto, começa a desenvolver a relação com outras pessoas, a comunicação nessa energia geminiana. Ela tem uma ligação com a casa 3 do nosso mapa astral. Tem a ver com o nosso período escolar, a gente entrar em contato com irmãos, com primos, com tios, com amigos da escola, amigos no geral, é essa energia geminiana. Então, quando o Sol entra no signo de Gêmeos, a gente pode esperar essas movimentações mais intelectuais, comunicativas, experienciais, da curiosidade, estarem em foco a mais. E 2 dias depois, no dia 23, a gente vai ter o ápice da lunação, que começou lá no dia 8 de maio, né? O ápice sempre acontece na lua cheia, quando a gente chega no momento do ápice energético dessa lunação, né? Que ela vai acontecer no signo de Sagitário dessa vez, né? O Sol. A lua cheia sempre acontece quando o Sol está no signo oposto ao signo da lua. Então, a lua vai estar em Sagitário, o Sol vai estar no signo de Gêmeos. Nesse dia, no dia 23, a gente tem uns aspectos bem favoráveis também. Essa lua cheia aqui é uma lua cheia muito ligada com o nosso intelecto, com a nossa comunicação, com a nossa expansão da nossa mente. Uma coisa que aparece aqui nesse mapa da lua cheia pode ser uma disseminação de notícias, pode ser tanto de fake news, contra outras coisas, como se fosse uma expansão da comunicação, uma expansão da voz, alguma coisa pode vir estar acontecendo aí no mundo. O signo de Sagitário é um signo bem ligado com política, com expandir a nossa mensagem para massas, para várias pessoas, né?
E esse eixo Gêmeos-Sagitário é o eixo da comunicação. A gente pode Gêmeos, a gente começa a aprender as coisas, conhecer essa curiosidade, a gente pegar as coisas na superficialidade. E Sagitário é como se fosse a filosofia. É entender, por exemplo, eu quero saber o que é felicidade. Gêmeos tem uma ideia do que é felicidade, pergunta para pergunta para fulano, ciclano, né? Sagitário não, ele pega a palavra felicidade, a etimologia, da onde vem, pega todos os símbolos, né? Entende vários pensadores diferentes o que é a felicidade, e a gente entende essa profundidade de uma palavra. Então, o Sagitário ele expande as coisas, expande culturalmente, filosofa sobre coisas, né? Essa lua cheia em Sagitário, a gente talvez pode acabar, principalmente se você tem Sagitário ou Gêmeos forte numa passada, você pode acabar meio preso em algumas ideias, acabar filosofando demais sobre algumas coisas, meio preso e algumas ideias estão enraizadas dentro de você. Às vezes, nós ficamos muito presos nas nossas próprias verdades. A gente pode achar que a minha verdade é a verdade absoluta, é a verdade certa, o meu pensamento, né? A gente acaba esquecendo de outras perspectivas, outros pontos de vistas, outras níveis culturais, outras formas de ver o mundo, né? Que Sagitário lembra muito a gente disso, que ninguém tem as mesmas raízes. Vivemos num mundo globalizado, com várias perspectivas e vários pontos de vistas, né? E essas ideias muito polarizadas, elas são um desafio. A gente acaba não vendo um outro lado, né? Não, mesmo que a gente não concorde com uma outra ideia, uma outra visão, se a gente fica olhando muito para uma coisa, a gente fica obcecado, a gente se fecha. E é um desafio dessa energia sagitária, esse excesso de uma visão bitolada, de eu só focar nas minhas ideias e minha própria verdade absoluta, né? Então temos que tomar cuidado com essa visão muito fechada que pode vir junto com essa lua cheia em Sagitário. E nesse mesmo dia, no dia 23, a Vênus ela vai entrar no signo de Gêmeos. Ela sai do signo de Touro, por onde ela estava basicamente o mês inteiro, e ela vai para um signo mutável, né? O signo de Touro é um signo fixo da Terra, que tem uma ligação muito forte com a Vênus, que a gente conversou. O signo de Gêmeos, ele é um signo mais leve, mais jovial. A Vênus em Gêmeos é uma Vênus da curiosidade, da conversa, troca mental, da amizade. Priorizar muito as amizades dentro dos relacionamentos, priorizar muito os afetos com as amizades, priorizar muito o contato mental, a troca mental, a curiosidade, essa coisa de expandir a minha mente através dos meus relacionamentos, os contatos, né? Se a Vênus em Gêmeos, se você tiver a Vênus em Gêmeos no mapa astral, se ela foi muito forte no seu mapa, tem um jeito de curioso de experimentar a vida através da vida amorosa também. É uma coisa que vai aparecer várias vezes, ter vários experimentos na minha vida sexual, amorosa, nunca ficar numa certa rotina, é uma coisa muito importante para Vênus em Gêmeos, essa coisa como se fosse uma borboleta, tá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, experimentar um pouquinho de tudo. Pode ser a Vênus em Gêmeos, se ela for muito forte no mapa astral, ou tiver uma energia muito geminiana, ou até aquariana muito forte no mapa astral, vai ter essa coisa muito mental, experimentadora, da mutabilidade muito forte. A Vênus em Gêmeos tem um certo carisma natural, tem uma certa presença de espírito, um certo efeito mais jovem, mais leve, sorridente, carismático, que aparece junto com essa Vênus em Gêmeos, né? Então, resumidamente, o período aí da Vênus em Gêmeos, ela pode ser um período que favorece a gente a focar nos afetos com os nossos amigos, nossos afetos com pessoas próximas, às vezes com primos, com tios também, enfim. Então ele fortalece esses vínculos principalmente. E no dia 25, a gente tem o último trânsito astrológico importante do mês de maio, que é a entrada de Júpiter, um planeta grande da expansão, das possibilidades no signo de Gêmeos. Júpiter ficou aí um ano passando no signo de Touro, né, fortalecendo, dando uma expansãozinha, um toquezinho de sorte aí para quem tem Touro forte no mapa astral, para quem tem Touro no para quem tem Júpiter no signo de Touro, né? Tem um foco grande na economia, na terra, na agricultura, né? Aí Júpiter no signo de Gêmeos, ele vai ficar até junho de 2025 passando por esse signo. Júpiter em Gêmeos, ele vai fortalecer quem tem Gêmeos forte no mapa astral. Ele vai fortalecer também quem tem Júpiter no signo de Gêmeos, que é o que a gente chama de retorno de Júpiter, que é uma coisa que acontece a cada 12 anos. É um momento aí de trazer uma novas oportunidades, possibilidades, né? Faltar possibilidades para quem tem Júpiter em Gêmeos não faltarão. É muito comum quem passa pelo retorno de Júpiter passar por uma mudança de casa, ou passar por ter uma viagem muito importante nesse período, né? Acho que pelo menos uns 70% dos meus clientes, eles são brasileiros ou portugueses ou alguém que nasceu na América do Sul, que não mora onde nasceu. E vários dos meus clientes, eles imigraram, saíram do Brasil, de Portugal, enfim, no momento que teve o retorno de Júpiter deles. Eu, inclusive,
fui uma dessas pessoas. Eu tenho Júpiter no signo de Sagitário. Quando Júpiter entrou no signo de Sagitário, foi bem quando eu imigrei para um outro país e até hoje não voltei para minha terra, para o Brasil. Não tô falando que vai acontecer com todo mundo. O retorno de Júpiter, ele pode acontecer também como o início de um mestrado, de uma graduação, de um curso de especialização, que você começa a focar mais em filosofia, né? Júpiter em Gêmeos tem uma importância muito grande de a informação, o aprendizado, melhorar a forma que eu comunico, que eu falo com as pessoas, eu passo a minha mensagem, né? Como que se eu realmente estou sendo entendido, compreendido pelos outros ou não, que é uma energia bem geminiana. A área que você tem Gêmeos no seu mapa astral, ela vai estar recebendo um ponto de fortalecimento, de sorte, de possibilidades acontecendo com mais frequência na sua vida, nessa área do seu mapa que você tem o signo de Gêmeos, né? Por exemplo, se você tem Gêmeos na casa 5 ou na casa 7, pode ser que a vida amorosa ela comece a andar, novas expansões, novos capítulos, né? Solteira não vai ficar totalmente quando o Júpiter está passando no signo de Gêmeos, né? O Júpiter passando na casa 1, na casa 6, ele dá uma ajuda na nossa saúde, na casa 2, na casa 6, na casa 10, ele dá um boost, mais ajuda, possibilidades para nossa carreira, vida financeira, contato com o trabalho também, né? E por aí vai. O Júpiter em Gêmeos é um momento que é importante a gente principalmente focar, desenvolver a forma que a gente fala, a gente comunica, como a gente se expressa, buscar até algum certificado a mais. Não estou falando de uma coisa, preciso pagar para um curso, fazer um mestrado, um PhD, não é exatamente isso não. Mas é você começar a se especializar em alguma coisa, ter uma certa flexibilidade, versatilidade em outros conhecimentos, né? Focar nessa soft skill, nessa curiosidade por humano, social, que é uma energia bem geminiana. E com isso eu encerro esse episódio aqui sobre as previsões do mês de maio de 2024. Obrigado por ter me ouvido, por ter me acompanhado. Obrigado para todo mundo que acompanha o podcast. E, por favor, não esqueça de dar um like, deixar seu comentário, dar uma avaliação no Spotify, se você me ouve pelo Spotify, porque ajuda muito o podcast a crescer, que os algoritmos aí da vida entreguem a gente cada vez mais para outras pessoas. E espero vocês no nosso próximo episódio com as previsões para o mês de junho de 2024. Um beijão!